Acompanhe-nos para descobrir os segredos mais deslumbrantes que vieram à tona através da água. Desde cidades antigas até objetos inimagináveis. Número 20. Esqueletos humanos no Lago Mead. O Lago Mead é um reservatório artificial da represa Hoover. O lago está localizado a apenas 25 milhas de Las Vegas, Nevada, e se estende até um máximo de 10 milhas de largura em algumas áreas. A superfície do reservatório mede 229 milhas quadradas, o que o torna um dos maiores lagos artificiais do planeta. E um dado importante é que a massa de água serve como fonte de água potável e de irrigação para dezenas de milhões de pessoas das regiões circundantes. Mas em 2022, a região sudoeste dos Estados Unidos sofreu um aumento de temperatura e, finalmente, uma seca. Foi tão insuportável que levou os níveis de água do Lago Mead a mínimos históricos e provocou um rápido recuo de sua costa. Essa situação propiciou a descoberta de estranhos restos. O lago seco revelou punhados de embarcações anteriormente submersas. Um navio histórico da época da Segunda Guerra Mundial. Pratos brancos rachados com delicados motivos florais, xícaras de café, um liquidificador cheio de terra, rochas antigas e uma das válvulas de captação de água originais do reservatório. No entanto, o mais impactante desses descobrimentos foi a quantidade de restos humanos encontrados no lago. Durante o verão de 2022, havia restos de pelo menos 6 pessoas no Lago Mead, incluindo o cadáver de um mergulhador que desapareceu misteriosamente há 20 anos. No Lago Mead também foi encontrado um cadáver em um barril com uma ferida de bala, embora aparentemente nenhum tenha sido consequência de um assassinato ou algo sinistro. Mas foi dito que um deles pertencia a uma vítima de homicídio que morreu em meados dos anos 70 e início dos anos 80. Acreditava-se que os outros restos pertenciam a nadadores que se afogaram no lago no início do ano 2000. Número 19. Canal de São Martinho. Em 1825, Napoleão construiu o Canal de Saint-Martin. Foi o melhor método para resolver o problema de abastecimento de água na região, para que servisse ao seu propósito. O canal foi construído para ser drenado e limpo uma vez a cada 10 ou 15 anos. Assim foi até que foi abandonado e deixado sem drenar por 15 anos. Após a longa espera, o canal voltou a ser lembrado. Foi em 2016, quando os trabalhadores começaram a esvaziar lentamente o canal, que contém aproximadamente 90 mil metros cúbicos de água. Como parte disso, a água foi drenada para o rio Sena, o rio de 777 quilômetros de comprimento no norte da França. Encontraram um monte de coisas. Esses objetos estranhos encontrados no fundo são uma das vistas mais curiosas e intrigantes da cidade, revelando os mistérios cobertos de lama da vida parisiense. Sob o canal, encontraram uma bolsa cheia de garrafas de vinho, cofres, moedas de ouro, máquinas de lavar, 40 toneladas de lixo, montes de cadeiras de escritório, 56 carros e bicicletas. Tudo pescado. Quando você pensa sobre isso, concordará que as pessoas são muito nojentas. Número 18. Antiga cidade fantasma romana. Por volta do ano 75 DC, um acampamento militar romano chamado Aquis Querquenis ocupava a Galícia, a 330 milhas de Madrid. Após alguns anos, o acampamento se transformou em um reservatório que fornecia água para os assentamentos próximos. Como resultado, a base militar desapareceu e nunca mais voltou a fazer parte da história. Mas quase 2000 anos depois, a histórica ruína voltou à vida graças a uma seca submarina. Utilizando um drone, podemos ver os impressionantes pilares curtos, muros em ruínas, arcos e fossos que formam os alicerces desta aldeia esquecida. Essas ruínas formam 2 celeiros, uma basílica, um templo e até mesmo um hospital. Também se acreditava que, em seu auge, este acampamento era grande o suficiente para abrigar um total de até 600 soldados e seus comandantes. Mas, segundo os arqueólogos, o assentamento foi abandonado muito antes de ser inundado, o que explica o estado de abandono da cidade.
Se não fosse pela seca, a cidade fantasma de 2000 anos de idade teria continuado sendo um mito. Número 16. Stonehenge, na Espanha. Um verão brutal fez com que o nível da água dos lagos da Espanha rural caísse para 28% de sua capacidade normal. E isso causou estragos para muitos. Mas um efeito colateral inesperado da pior seca do país em décadas encantou os arqueólogos. O aparecimento de um círculo de pedra pré-histórico em uma represa cuja linha de flutuação recuou. Oficialmente, esses círculos são conhecidos como Dolmen de Guadalperal, mas foram apelidados de Stonehenge espanhol. Acredita-se que essas dezenas de círculos de pedras megalíticas datam do ano 5000 a.C. No entanto, o local onde o Stonehenge foi encontrado costumava estar cheio de água. Por isso, para o arqueólogo alemão Hugo Obermeier, que os descobriu pela primeira vez, foi bastante difícil saber o que eram exatamente. Dado que essas pedras, dispostas verticalmente, costumam estar dispersas pela Europa Ocidental, pouco se sabe sobre quem as ergueu. Mas às vezes as circunstâncias fazem pensar que Stonehenge é uma tumba. Talvez sejam, afinal de contas. Quem sabe? Eis que depois de mais de 50 anos debaixo d'água, algumas pedras que estavam de pé, quando Obermeier as estudou, agora jazem planas. Outras que uma vez estiveram intactas, agora estão rachadas. Número 15. Estátuas budistas de 600 anos de antiguidade. O rio Yangtze é um rio da Eurásia, e o rio é também o mais longo do mundo, que flui em sua totalidade dentro de um país. Este rio se encontra na China em um momento em que os rios da China estavam secando devido à seca. E o rio Yangtze também foi afetado. O rio, que é canalizado para múltiplas partes do país e utilizado por muitas razões, secou e deixou à mostra um trio de estátuas budistas que se acredita terem 600 anos de antiguidade. As 3 estátuas foram encontradas na parte mais alta da ilha Recifal, chamada Foyalian. Inicialmente foram identificadas como construídas durante as dinastias Ming e Qing. Uma das estátuas representa um monge sentado em um pedestal de lótus. A foto dessas estátuas se espalhou imediatamente por todo o país, mas muitos não ficaram surpresos, já que se acredita que as estátuas apareciam sempre que a seca atingia a região, dando a impressão de que o monge estava desejando que chovesse. Número 13. Ilha Mormon. Apesar do nome, este lugar extraordinário não era exatamente uma ilha. Estava situada às margens de um rio, com água de cada lado e o lago Folsom atravessando sua extremidade sul. Em meados do século XIX, a Corrida do Ouro transformou este lugar, aparentemente comum, em um centro de atividade e oportunidades. Não se sabe por quanto tempo as riquezas fluíram, mas por volta de 1853, a Ilha Mormon tinha uma comunidade próspera de 2.500 pessoas. Era uma comunidade com 4 hotéis, 5 lojas de mercadorias gerais e 3 lojas de produtos secos, o que criava uma animada zona comercial. A Ilha Mormon fervilhava com a energia daqueles que buscavam fortuna e sucesso. Em setembro de 2015, o Lago Folsom, um dos principais suprimentos de água da ilha, desceu cerca de 381 pés abaixo de seu nível normal, o que provocou a extinção da Ilha Mormon. Número 12. Leito do Lago de Marte, seco. Ainda não temos certeza de que o planeta vermelho contenha vida. Este tem sido um debate que dura há muito tempo, mesmo antes de os humanos começarem a se deslocar para o espaço. No entanto, em uma descoberta recente, há um indício de que o planeta certamente contém vida. Foi encontrada uma prova na cratera Galé de Marte. Um vasto e seco leito de um antigo lago com uma montanha em seu centro, e isso revelou a presença de micróbios. Desde que o rover Curiosity da NASA aterrissou em Marte em 2012, finalmente, foram encontrados sedimentos que continham sais de sulfato na cratera, o que sugere que uma vez abrigou lagos salgados. O estado do lago explica ainda que há marcadas diferenças químicas entre a água profunda e a água pouco profunda.
Na Terra, um lago estratificado como este é adequado para diversos tipos de micróbios. Assim, foi demonstrado que Marte abrigou uma série de habitats diferentes. Alguns pesquisadores afirmam que as formações de água salgada podem aumentar na superfície marciana à medida que o planeta passa para um clima árido. Eles acreditam que isso ocorreu há cerca de 3,5 bilhões de anos. Número 11. O Vale dos Myollingam, também chamado de Shivalingam. É uma escultura rochosa que se encontra no rio Shaumala, na localidade de Sirsi. Ao longo da margem deste rio encontra-se um lugar chamado Shaumala, um rio renomado que serve de passagem para vários locais de culto hindu. Talvez por isso o governante Sadashivaraya do reino de Vijayanagar, em algum momento, entre 1978 e 1718, fez esses Myollingam de Shiva para apaziguar o deus hindu Shiva. O lingam representa a energia divina e o poder criativo do Senhor Shiva, e tem um imenso significado na mitologia e no culto hindus. Acredita-se que a presença de Myollingam em um lugar é um grande benefício para o deus, cria um poderoso vórtice espiritual que atrai devotos de todas as partes. Suas formas e tamanhos são elaborados com pedra, metal ou até mesmo elementos naturais como cristal ou areia. Apesar dessa variação, cada lingam transmite sua energia e simbolismo, o que o torna um terreno bastante sagrado, para oferecer aos devotos uma experiência realmente enriquecedora e única. Muitos dos que vão a este lugar sagrado se entregam a orações sentidas, realizam rituais tradicionais e oferendas em busca de bênçãos, orientação e transformação espiritual. A história conta que o rei Sadashivaraya não tinha filhos, então o sacerdote lhe disse que fizesse 1008 Shivalingas e teria filhos, então ele mandou fazer todas. Os lingams são símbolos sagrados que não apenas representam um rico patrimônio cultural, mas também servem como um poderoso lembrete da natureza eterna, da espiritualidade e da devoção. Número 10. Meteorito mais antigo que a Terra. Em 1969, o meteorito caiu perto da localidade australiana de Murchison, deixando para trás alguns fragmentos. Embora no início esses fragmentos parecessem rochas espaciais comuns, logo se percebeu que não era assim. Como se sabe disso? Bem, como os cientistas precisavam fazer algumas análises, primeiro trituraram o pó estelar até transformá-lo em uma pasta. Embora exalasse um cheiro horrível, continuaram triturando até que ficasse suave. Depois de moê-lo, dissolveram-no com ácido até que restassem apenas grãos de pó de estrelas. Com esse processo foi claramente descoberto que os grãos pré-solares continham poeira de estrelas mais antiga que o nosso planeta, e até mesmo que o nosso próprio Sol. Descobriu-se que datavam de bilhões de anos atrás. A emocionante descoberta deixou muitos cientistas de todo o mundo atônitos. Número 9. Cidade de Bombay Beach. Um animado paraíso de outrora para os amantes da praia, a cidade de Bombay Beach sofreu uma queda trágica na década de 1980. O Salton Sea, um lago vizinho, começou a sofrer com a dessecagem e o aumento da salinidade, causando estragos no delicado ecossistema. Naqueles anos dourados, as famílias acorriam em massa a essas costas, buscando relaxar ao sol e o suave bater das ondas. Mas a natureza tinha um plano diferente, que mudaria para sempre a praia de Bombay. Quando as águas do Salton se recuaram e se tornaram salobras, as empresas e os proprietários privados, que antes prosperavam, foram obrigados a fugir, deixando para trás os restos de uma comunidade outrora vibrante. A praia de Bombay se transformou em uma cidade fantasma. Quando a água recuou, viram-se esqueletos de peixes espalhados pela praia. Isso faz com que a praia exale um cheiro nauseante, pouco acolhedor para os turistas, tornando este lugar pouco atraente, como costumava ser. A praia é o oposto do que costumava ser. No entanto, as massas de água drenadas guardam segredos e descobertas inesperadas que continuam a surpreender os poucos que se aventuram neste reino esquecido. Número 8. O Lago dos Esqueletos.
Em 1942, alguns guardas florestais britânicos que patrulhavam a margem do lago Hopkund, um lago glacial no estado indiano de Uttarakhand, encontraram restos congelados durante a maior parte do ano. Mas chegou um momento em que o gelo estava diminuindo e a neve derreteu. Sob a neve derretida foram encontrados esqueletos. À medida que a neve derretia mais restos se tornaram visíveis no lago, o que assustou a todos. Surgiram muitas teorias para explicar o mistério, e uma delas foi que, como os restos foram descobertos em tempos de guerra, supôs-se que pertenciam a soldados inimigos que haviam tentado se infiltrar na Índia. Mas ao investigar mais a fundo, descobriu-se que os ossos não estavam frescos o suficiente para sustentar essa previsão. Assim, a opinião contrária foi que os restos pertenciam a membros da realeza, que pereceram em uma nevasca há cerca de 870 anos. Isso foi perto. Mas, segundo os cientistas, a datação por carbono de alguns desses esqueletos remonta a cerca de 1.200 anos, o que demonstrou ainda mais que nossa teoria estava errada. Outra teoria é que os esqueletos pertenciam a invasores que enfureceram a deusa indiana do mar, por isso a deusa os atacou furiosamente. Talvez essa teoria também esteja próxima. Número 7. Cidade de 3.004 anos de antiguidade. O rio Tigre é uma importante fonte de irrigação. E tem uma rica história que remonta às primeiras civilizações. Devido à sua importância para uma região em grande parte árida, a maior parte do Tigre se encontra no Iraque, e como qualquer outro rio, agora está reduzido pela seca. A seca revelou nos primeiros meses de 2022 uma extensa cidade de 3.400 anos de antiguidade que emergiu à superfície do reservatório de Mosul, na região do Kurdistão, ao norte do Iraque. Esta cidade, conhecida como Sakiku, foi construída na Idade do Bronze. E acredita-se que foi um assentamento do Império Mitanni, que reinou entre 1550 e 1350. 350 a.C. c. AC. O território do reino, segundo Ivana Pulges, arqueóloga da Universidade de Friburgo de Brisgóvia, Alemanha, se estendia desde o mar Mediterrâneo até o norte do Iraque. Grande parte das estruturas eram feitas de tijolos de barro, secos ao sol, que normalmente não resistiriam bem debaixo d'água. Ao longo da cidade também foram encontradas tábuas cuneiformes feitas de argila não cozida. Como sobreviveram tantas décadas debaixo d'água? Continua sendo um milagre. Esta tábua parece ser a única prova de quem eram os Mitanni. Número 6. O primeiro submarino 2001. Um arqueólogo marinho chamado James Delgado estava passando pela ilha de San Telmo, uma das ilhas do arquipélago das Pérolas no Panamá, quando avistou os restos de um submarino japonês utilizado na Segunda Guerra Mundial. Ele não conseguiu vê-lo claramente até que a maré baixou. Quando a água estava em um nível ainda mais razoável, ele viu o que parecia ser um submarino. Estava extremamente molhado e manchado de laranja e vermelho devido à corrosão. Este submarino surpreendeu o próprio especialista, já que não se parecia com nada que ele tivesse visto antes. Além disso, o submarino não parecia um navio de guerra submarino japonês, como se pensava anteriormente, o que torna tudo desconcertante. Mas após uma análise cuidadosa, os restos do submarino tinham certa semelhança com o Holland Uno e outras embarcações fabricadas por John Holland, um inventor irlandês-americano. No entanto, não foi ele quem o fabricou. Este submarino era diminuto em comparação com os que John Holland fabricava. Também tinha forma de charuto e uma torre de vigilância, baixa. Normalmente, os submarinos têm torres com cones altos. Embora o submarino estivesse firmemente assentado sobre a areia, seu interior estava em muito mau estado. Além disso, a água havia destruído os metais que sobressaíam e o submarino era bastante antigo. Parecia da década de 1900, mas o ferro parecia mais jovem. Por volta da década de 1850, os navios tinham uma torre de comando pequena e estreita, o que dificultava que Delgado coubesse em seu interior. Como a origem parece incerta, muitos acreditam que esta embarcação submarina pode ter tirado a vida de quem a construiu. Número 5.
Pegadas de dinossauro no rio Paluxy. Uma grave seca no rio Paluxy, Texas, revelou pegadas de dinossauros de 113 milhões de anos de antiguidade no Parque Estadual do Vale dos Dinossauros. Em condições normais do rio, essas pegadas visíveis estão destinadas a ficar debaixo d'água e normalmente são preenchidas com sedimentos, o que faz com que fiquem enterradas e não sejam tão visíveis. Mas o rio secou completamente na maioria dos lugares. E aqui estamos com pegadas de dinossauros. A maioria dessas pegadas pertence ao carnívoro Acrocanthosaurus, que é semelhante ao Tiranossauro Rex. Disse que este Acrocanthosaurus viveu entre 115 e 105 milhões de anos atrás, no início do período Cretáceo. Esses dinossauros caminhavam sobre duas pernas e tinham 3 dedos com garras em cada pé, e acima de tudo pesava até 7 toneladas e tinha cerca de 15 pés de altura. Vamos falar sobre essas pegadas. Em uma descoberta recente foram encontradas 140 pegadas. Infelizmente delas, apenas 60 eram visíveis quando a água desapareceu. Mas não foram encontradas apenas pegadas de Acrocanthosaurus, também de Sauroposeidon, um dinossauro de 60 pés de altura que pesava 44 toneladas. Por mais que gostaríamos de conservar essas pegadas em um museu, nunca será uma tarefa fácil. No processo, poderíamos danificar as boas lembranças que temos do Crocanthosaurus. Então, vamos aproveitar este fascinante espetáculo enquanto durar. Número 4. Bomba da Segunda Guerra Mundial. As ondas de calor que atingem a Europa não apenas provocaram temperaturas recordes e campos queimados, mas também fizeram com que alguns lagos atingissem níveis mínimos históricos. E isso nos leva às águas afetadas. Pela seca do rio Po na Itália, perto da localidade setentrional de Borgo Virgílio, próximo à cidade de Mantua, no norte do país. O rio baixou tanto que deixou à mostra uma bomba da Segunda Guerra Mundial submersa até então. Ela foi descoberta por alguns pescadores que estavam pescando. Após sua descoberta, os artificiais descobriram que continha 1.500 quilos de explosivos. Naturalmente, isso representava uma ameaça para as mais de 3.000 pessoas que viviam perto do rio Po. Como medida, os artificiais fecharam o espaço aéreo e evacuaram os habitantes próximos. Depois, o explosivo foi transportado para uma pedreira local a cerca de 45 quilômetros de sua localização, onde foi detonado. Em 2022, a Itália declarou estado de emergência para as áreas circundantes ao APO, que atualmente está a 1/10 de seu nível médio de água. Além da saga da bomba, a seca destruiu a vegetação das margens, os anfíbios aquáticos e todo o ecossistema que vive ao redor do ambiente de água doce. Número 3. Espada antiga de um lago na Suécia. Uma menina de 8 anos, Saga Vaneshek, encontrou uma espada da era pré-viking enquanto nadava em um lago de Vidoster, na Suécia, durante o verão. Para que uma menina nadasse, significava que o nível da água estava extremamente baixo naquele momento devido a uma seca. Graças a isso, Saga pôde descobrir a antiga arma. A jovem disse que a princípio pensou que era um galho e teve que levá-lo ao seu pai, que identificou o objeto antigo como uma espada. A jovem entregou a espada para aqueles que entendem dessas coisas, e eles calculam que a espada data de 1.500 anos atrás, o que é muito antigo. A descoberta de Saga levou o museu e o conselho local a se dirigirem ao Lago Vidosterne para continuar escavando o local em busca de mais relíquias que possam estar escondidas sob a água. Número 2. Pedras da Fome. Dezenas de pedras da fome foram encontradas na cidade tcheca de Dinamik, quando a Europa testemunhou um aumento da seca, deixando muitos coçando a cabeça em incredulidade. Com numerosas fotografias e desenhos do início do século XX, as pedras da fome vinham acompanhadas de uma mensagem inquietante que dizia: "Quando me vires, chora". Essas pedras da fome, que datam dos séculos XV ao XIX, são monumentos hidrológicos incrustados no leito dos rios. Foram colocadas ali por nossos antepassados com uma mensagem premonitória para as gerações futuras e um lembrete cruel dos tempos difíceis que tiveram que enfrentar.
Essas pedras foram testemunhas das profundezas das secas e fomes passadas, e agora emergem dos leitos secos dos rios para compartilhar suas histórias mais uma vez. Algumas pedras da fome têm até marcas de água gravadas com datas de secas anteriores, o que nos permite reconstruir a história da luta de nossos antepassados contra as implacáveis forças da natureza. Número 1. Trilhos ferroviários submarinos. O Lago Tubbs é um reservatório no condado de Pierce, Washington, que foi inundado em 1911 para alimentar uma barragem hidrelétrica. Com a implementação do projeto, foi necessário sacrificar 4 milhas quadradas de campo, uma antiga via férrea e parte de uma floresta. Quando as barragens foram drenadas para reparos, os segredos que jaziam abaixo foram revelados. Após um século submersos, restavam de pé os restos de cavaletes formados. Também ficaram expostos galhos e troncos de árvores. Também se tornaram visíveis os restos de uma floresta florescente que foi sacrificada. O Lago Tubbs foi esvaziado apenas temporariamente naquela época para aliviar a pressão sobre as barragens próximas. E após os reparos, o lago voltou a se inundar, sepultando os cavaletes de trem e a floresta visíveis,